Hoje aqui conversando com você sobre o jornalismo transmediático. Qual que você é mais fã? Papel, jornal em papel, jornal pela web jornalismo, né? Olha só, o jornalismo, o web jornalismo, ele tem a mesma qualidade, a informação que vem pela web, ela tem a mesma qualidade do conteúdo que o jornal impresso traz? Olha, eu acho que é um grande dilema, porque existe mais concorrência. Com mais concorrência, existem mais possibilidades de conteúdo. Então aí se envolve diversos fatores de publicar logo um furo, né? Não checar a informação. Aí sai esses buracos aí de notícias ruins, né? Informações de má qualidade, por conta dessa concorrência, dessa agilidade que é necessária para publicar um conteúdo e ganhar a competição com a concorrência, né? Acho que é por isso aí. Agora, a internet, assim, o que tem mais qualidade? São tantos espaços na internet para desenvolver jornalismo que com certeza você vai encontrar muitos erros e uma mudança na rotina jornalística, né? Talvez agora tudo que acontece tem que botar na hora, acontece uma tragédia, aí o portal ou o site vai lá, bota uma frase e coloca em apuração. E vai complementando. E aí tem erro de tudo, de digitação, de informação. Só que, por outro lado, existem espaços, como, digamos, a internet é infinita, você consegue desenvolver alguns espaços jornalísticos maravilhosos, sabe? De reportagens multimídias. Infográfico. Você não vai escrever só em 2 páginas ou em 4 páginas numa revista. Você tem o espaço que você quiser e pode esgotar a informação. Então, é bem relativo. Você tem espaços problemáticos e também tem espaços bem interessantes. Qualidade e não qualidade tem tanto no impresso quanto na web quanto na televisão. Isso é em todos os lugares. Mas o que é a questão do erro na internet é muito mais visível e ele é perpetuado. Porque o jornal, saiu hoje, o jornal tem vários erros, você pode pegar, você vê, mas no dia seguinte ele virou embrulho para peixe e ninguém mais vai ver. Na internet, se eu buscar depois essa informação, uma semana depois, um mês, um ano depois, eu vou ver essa informação errada, esse erro de digitação. O cuidado, a atenção no digital, ela tem que ser redobrada. É muito importante isso. A qualidade no digital tem que ser assim, porque qualquer vírgula fora do lugar, você bota uma foto errada e instantaneamente milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas podem ver aquilo na hora, errado. E mesmo o impresso e a TV também sofrem disso, porque eventualmente você vai ver um erro numa capa de um jornal, vai lá, a pessoa pega o celular, fotografa, nem escaneia, fotografa de qualquer maneira, coloca numa rede social e aquilo vai virar discussão da semana. Ou vídeo de um jornal, da muitas vida. vezes, né? Um erro que o jornalista tem ali, aquilo você coloca numa mídia, acabou, vai embora, ganha mundo numa velocidade. E dentro disso que você está dizendo, Bruno, eu acho que até a possibilidade também de corrigir, ela é muito mais o que é uma rápida, boa, né? Acho que tem ônus e bônus. Acho que esse é o bônus de você poder corrigir, você dizer que está errado. Acho que isso é um grande bônus. Isso que eu ia falar, até porque a audiência faz parte do produto jornalístico, né? É o que a gente chama de press-summers. Eles ajudam a produzir um produto. E o jornalismo é um produto, pensando bem. Né? E colabora tanto para o bem, tanto para o mal também. Ou para criticar, ou para dar uma opinião. Olha, isso aí tá meio errado, essa vírgula está fora do lugar. Olha, essa apuração foi mal feita. Eu lembro de um caso muito interessante de contar. Foi com o atentado em Boston, em 2013 agora, que a audiência contribuiu, o jornal de Boston, Boston Globe, a apurar as investigações em relação ao acidente lá da bomba que explodiu numa maratona. Então, quem estava no ambiente ali da notícia, tweetou fotos sobre essa situação, sobre a explosão, e a reportagem recebeu essas fotos na redação e analisou ali, fez uma análise ponderada ali dos possíveis suspeitos daquele acidente e soube produzir um conteúdo com mais propriedade devido ao suporte da audiência, que critica, que apoia, é o prós e contras aí. Pegando esse seu gancho, o que é essa história do jornalismo colaborativo? O que é, como é que funciona isso, prós e contras? Eu acho que o jornalismo ele saiu da mão só do jornalista, né? As pessoas passaram, como o Vinícius falou, esse fenômeno dos prosumers, que as pessoas produzindo conteúdo. Antigamente, se eu ia por um show, só viria uma foto, um vídeo do show no dia seguinte, né? Quando muito. Hoje em dia, você entra no show, tá todo mundo com o seu celular em posto e gravando, e filmando, e tirando foto e publicando na mesma hora. Esse jornalismo colaborativo que todo mundo colabora, não só com matérias, com apuração, mas com eles mesmos publicando, criando conteúdo.
muitos não qualificados, outros qualificados. O que o Vinícius falou também da curadoria de conteúdo, né? Eu acho que esse jornalismo colaborativo, ele propicia que todo mundo possa escrever, todo mundo possa ser fonte de informação, todo mundo possa contribuir com alguma apuração jornalística, com algum texto, mas ele também pressupõe que todo mundo também é vítima também, né? No sentido de que está sendo colocado à prova se aquilo é realmente bom ou ruim, se tem qualidade, se não tem. Eu acho que todo mundo ganha com o jornalismo colaborativo, porque é inviável uma grande reportagem ser feita por uma pessoa só em um tempo tão curto. Uhum. As grandes reportagens são feitas em meses por uma equipe e acho que só tem a ganhar desde que feita com qualidade. E eu acho que, do ponto de vista do jornalista, a gente ainda está aprendendo a lidar com o jornalismo colaborativo, porque nunca as pessoas tiveram tanto poder para estar nos meios de comunicação, fazer parte, produzir e, eventualmente, sem nenhuma assessoria jornalística tradicional, né, com formação acadêmica, existe o site, existe o portal, só com colaboradores, eventualmente. E o jornalista, ele sempre foi acostumado a pautar as coisas. Não, o dono da informação. Exatamente. Inclusive, foi um elemento de legitimação da profissão. Nós sabemos fazer isso. Nós temos uma técnica que as outras pessoas não têm. Somos iguais aos médicos. A gente vê o resultado da operação, mas não sabe como foi o processo. E aí, no momento que as pessoas começam a se apropriar da divulgação da informação, o jornalista é um pouco o que a gente vê hoje. Alguns veículos testam coisas, estão testando. Então, a participação, e termina o jornal, a pessoa dá uma opinião no meio da rua, com mais propriedade. Pessoas fazem matérias para os jornais televisivos. Então, você tem ali os testes, mas você tem também o jornal que censura. Você tem, por exemplo, alguns anos atrás, alguns jornais colocavam as matérias e deixavam o espaço aberto para comentário. E aí aquilo se tornava um ringue de batalha e, às vezes, críticas enormes ao veículo e ao próprio jornalista que escreveu a informação. O jornalista não está acostumado com isso. Aí o que o site faz? Hoje em dia tem a matéria, não tem espaço para os comentários. Então é um espaço ali, né? Eu vejo de forma totalmente positiva, porque eu acho que as pessoas elas têm sim que ser empoderadas e a gente tem que saber lidar com isso. Mas por outro lado, eu sei que também é muito difícil lidar com isso. Até porque em relação à colaboração, né, do leitor, que agora também vira um potencial jornalista, também como é que funciona a parte legal disso, né? De crédito, direito autoral, remuneração, se ele ganha um trocado em relação a isso, como é que funciona a parte também burocrática desse processo? Também é algo que tem que ser estudado, né? O modelo de negócio para esse novo jornalismo também tem que ser mais aprofundado também. A questão toda é confiança, né? Você confia no seu amigo que publicou alguma informação, né? Eu não confio mais tanto naquela revista que falou alguma besteira. Então, a questão de confiança também é muito levada a sério nesse ambiente de jornalismo colaborativo. Até porque agora ele é seguidor, né? Mais assinante. Tem uma questão que eu acho que me parece importante ser ponderada nesse contexto todo, é exatamente de que uma notícia, uma informação, essa notícia, essa informação que ela tem a finalidade de ajudar o mundo, de fazer diferença, de contribuir para o bem-estar da humanidade, ela passa por um processo de responsabilidade com o que está sendo dito, né? Daquilo que a gente está provocando nesse meio ambiente, né? De contribuição e não de destruição. O jornalista, quando a gente fala numa pessoa que tem a formação, que ela tem a orientação de como fazer, um jornalista, ele é treinado, ele é educado, é a melhor palavra para mim, educado a trabalhar essa informação. Quando isso fica aberto, aí o que é notícia, o que é alguma coisa jogada ao vento, né? E qual a importância, efetivamente, de se manter essa educação jornalística. Professora. Eu acho que, inclusive, o que tem muito se falado em pesquisas contemporâneas sobre o papel do jornalista no século XXI é que, 100 anos para cá, mais ou menos, o jornalista, como eu falei, ele pautava o que era importante. Ele dizia, né, está acontecendo tudo isso no mundo, mas esse elemento e esse elemento são os relevantes e vamos colocar na capa do jornal. Agora,
com esse enorme espraiamento de informação, o jornalista, mais do que nunca, é necessário, só que ele é necessário para trabalhar principalmente como um filtro. Aham. Então, tem milhões de notícias, milhões de coisas, mas o jornalista, ele está prioritariamente preocupado em entender, dentro daquele manancial de coisas, o que de fato é relevante para o meu público, para o nicho que eu quero alcançar, e o que é verdade ou não. Então, ele se preocupa, nós nos preocupamos em saber se aquilo, digamos assim, tem relevância social para o grande público ou não, e de que maneira a gente pode aprofundar aquilo. Aham. Eu acho que a discussão, Celeste, é mais do que se é necessário o diploma do jornalista ou não. Eu acho que lá atrás, como é que deve ser feita agora a educação jornalística para daqui, não a 10 anos, daqui a 1 ano, porque está em constante modificação aí a nossa carreira, né? Tanto acadêmica, tanto também profissional. Então, como é que deve ser feita agora, para 4 anos depois, o cara formado, ter proficiência adequada para estar enfrentando aí esse mercado de trabalho tão disputado devido a essas tantas transformações? Você falou da educação, eu acho muito importante, porque existem critérios que a gente precisa seguir, existe uma formação, existe uma responsabilidade. E essa educação ela não vem só da academia, ela vem de casa, vem de berço. Porque, infelizmente, a gente vê grandes veículos que orientam os jornalistas a fazer coisas que são erradas. E aí cabe ao jornalista saber se ele vai fazer ou se ele não vai fazer. E aí a questão também é bem mais ampla, né? No sentido de que eu sou um jornalista, eu estou a serviço de quem? Né? Eu estou a serviço das pessoas, do bem comum, ou de um interesse comercial, ou de um interesse político. Infelizmente, isso existe muito ainda no Brasil, em grandes veículos, e acho que só uma educação mesmo boa, não só da academia, mas também de casa, fundamental. Perfeito, eu acho que isso é o ponto talvez primordial da história, né? A ética, ela precisa prevalecer. E me parece que no webjornalismo não é diferente, né? Quando ele é tocado não só por profissionais, mas também por leigos, profissionais leigos, digamos assim, né? Que tocam notícia o tempo todo, que colocam notícia no ar, a gente nunca pode deixar de lado a ética. Tem público para tudo, mas na verdade, eu pelo menos sou assim, né? Eu sei, tenho minhas preferências por onde eu vou buscar saber se a informação é bacana ou aquela que diz, tá aí, não, é verdade, mas vai atrás, não considera real. E eu penso que o público também age assim, né? A gente gosta da fofoca, mas a gente quer saber o que é notícia. E aí, defendendo, né, eu sou professora, eu sou muito parcial, né, para olhar a educação, mas o grande diferencial do jornalista, do bom jornalista, é o diferencial que sempre foi realmente aquele jornalista que se preocupa em estudar. Não se preocupa apenas com a técnica, que é muito importante, a maneira como filtrar, mas quanto mais estudo tiver, e aí é estudo amplo, não só aquele fato ou como chegar àquele fato. De mundo, do mercado. Exatamente, uma visão social das coisas, ele vai conseguir desenvolver sua atividade com mais responsabilidade e, por outro lado, ele vai ter mais noção de como se comportar quando o veículo quer obrigá-lo a fazer o que ele acha que não deve fazer. Isso aí. As pessoas sempre farão diferença, né? Em qualquer lugar. Técnicas, tecnologia, pessoa é pessoa. Né? Pessoa é pessoa e ela sempre fará diferença, sempre poderá fazer diferença. Tem que querer, né? Vou lá para o nosso último intervalo e a gente volta já já para as nossas considerações finais, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.